Bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando, este nosso palco de debates, o canal em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. Antes de começar o nosso próximo assunto, vamos brindar aqui com um cafezinho, pedindo a Deus que abençoe os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos que continuam enfrentando sérias dificuldades por causa das inundações. Vamos rezar, orar, pedir a Deus e também, à medida do possível, colaborar para que aquele sofrimento diminua dos milhares e milhares de gaúchos que passam por esse momento de tantas dificuldades. Mas é isso. Eu gostaria de conversar com vocês hoje aqui em nosso canal Café Zoando sobre um assunto que eu particularmente considero absurdo, mas que precisa ser discutido, debatido e precisa que você, que acompanha o canal Café Zoando, preste muita atenção e questione a classe política brasileira a respeito desse assunto. Está no Senado Federal a análise de um assunto que vai aumentar muito os benefícios que já possuem autoridades do judiciário brasileiro e também membros do Ministério Público. Deixa eu falar aqui para vocês, detalhar este assunto que está aqui, tem uma matéria no jornal O Estado de São Paulo. O texto jornalístico é assinado por Gabriel Irabashi e também por Raíssa Mota. E diz o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que a proposta de emenda à Constituição, que concede um adicional a magistrados, procuradores, promotores e outras carreiras do topo do serviço público, fique restrita ao texto original. Conhecida como PEC do Quinquênio, ela é de autoria de Pacheco e foi ampliada para outras carreiras, além do Judiciário e do Ministério Público, ao ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC, que agora se encontra na fase de discussão no plenário do Senado, gerou apreensão no Executivo Federal e críticas contundentes de representantes da sociedade civil, por resgatar um aumento automático de 5% nos vencimentos de categorias do serviço público a cada 5 anos de trabalho. Preste atenção e já vá pensando aí, vá lembrando que o Brasil paga um salário mínimo miserável, inclusive a milhões de aposentados, salário mínimo de R$ 1.412. Observe aqui o que deseja, o que é de acordo, o que é favorável o presidente do Senado Federal. Segue o texto. O Ministério da Fazenda estima que o custo anual do penduricalho, conforme o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pode chegar aproximadamente, melhor dizendo, 42 bilhões de reais ao ano. Repito, 42 bilhões de reais ao ano. Na versão original, a PEC estabelece o benefício para magistrados, procuradores e promotores da ativa e aposentados. Os representantes do judiciário são os mais empenhados na volta do penduricalho. Discutido no Congresso, o retorno do quinquênio também é analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Em março passado agora, durante o 10º encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente da Corte Máxima do país, Luiz Roberto Barroso, disse que vem trabalhando para fazer avançar a PEC no Legislativo. Estão compreendendo o que é que já está sendo armado, né? Se isso for aprovado, se essa PEC passar no Congresso Nacional, no Senado, o brasileiro, eu, você, nós que pagamos impostos, vamos pagar 42 bilhões de reais por ano a mais já dos super salários dos magistrados. E aqui há de se dizer uma coisa: ninguém, evidentemente, é contra que pessoas capacitadas, que pessoas que exerçam altos cargos, recebam bons salários, recebam salários dignos. Mas isso aqui que querem fazer é mais uma sacanagem com a maioria do povo brasileiro, que ganha um salário mínimo. É o que eu já questionei em vídeos passados e volto a questionar, minha gente.
É diferente a necessidade do ser humano só porque ele é desempregado ou ele recebe um salário mínimo por mês, ele tem uma outra função. A fome dele, a necessidade dele é diferente enquanto ser humano para a necessidade de um desembargador, para a necessidade de um juiz, de um promotor de justiça. Isso é um absurdo. Isso é uma desumanidade. Se não é ilegal, é imoral com letras garrafais. Sabe por quê? Porque o teto salarial no Brasil, teoricamente, é de 44 mil e poucos reais. Não chega a 45 mil reais. Um excelente salário. E muitos recebem esse salário. Agora, o absurdo é o seguinte, que por causa desses e outros penduricalhos, tem autoridades Brasil afora que recebem muito mais do que isso. Muito além dos 44 mil e poucos reais. Tem desembargador, tem juiz, tem promotor por aí, ganhando 70, 80, 90, mais de 100 mil reais por mês. Então, para que existe o teto? É mais uma lei que está só no papel no Brasil, que é desrespeitada e afrontada, mas como beneficia a turma do poder, como beneficia a turma que tem a caneta na mão, que manda e desmanda nesse país, fica todo mundo, a maioria dos que deveriam falar contra, a maioria fica calada. Principalmente a classe política. Deixa eu dar um exemplo aqui a vocês que acompanham o canal Café Zoando. Nesta mesma matéria do jornal Estado de São Paulo, vamos lá para o estado de Rondônia. Olha a situação de Rondônia. Diz aqui o texto. Como mostrou o Estadão, o Tribunal de Justiça de Rondônia, por exemplo, usou o entendimento do Corregedor Nacional de Justiça de que o pagamento dos quinquênios retroativos encontrava respaldo em julgados do Supremo Tribunal Federal e que as ações coletivas, portanto, tinham efeito vinculativo para fazer em fevereiro, atenção, em fevereiro agora de 2024, diz o texto aqui, pagamentos milionários a seus magistrados do último mês de fevereiro. Um grupo de 46 juízes e desembargadores recebeu cada um mais de R$ 1 milhão bruto. Mais de R$ 1 milhão cada um deles recebeu em fevereiro. 10 receberam cada um R$ 1 milhão líquido na conta. Isso é no Brasil. Ninguém está falando aqui de uma superpotência, não. Ninguém está falando aqui de um país que tem dinheiro para emprestar, não. Ninguém está falando aqui de Estados Unidos, de Suíça, de Finlândia, esses países que têm a qualidade de vida lá em cima. A gente está falando do Brasil. A gente está falando de um Brasil repleto, de uma nação repleta de injustiças sociais, de uma nação que milhões de pessoas ainda não têm saneamento básico, onde milhares de pessoas não têm acesso à água tratada, aonde tem gente neste exato momento passando fome, passando sede, onde ruas estão esburacadas, onde não existe infraestrutura adequada nas cidades. E é esse tipo de mordomia, são esses os marajás que continuam sugando o dinheiro brasileiro? Repito, se não é de forma ilegal, é de forma imoral. Este assunto aqui não pode. Se o Brasil é mesmo uma democracia e respeita seu povo, se os políticos que lá estão, os senadores, principalmente neste caso, se eles querem respeitar o povo, se eles querem respeitar a maioria, se eles pensam, se eles agem de forma correta, decente, eles não podem aprovar isso. Mesmo com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já se mostrando favorável. Qual seria o motivo de senadores como o presidente do Senado estarem a favor disso? Desembargadores, promotores, juízes que já recebem super salários, ainda terem direitos a esses que eles mesmos chamam de penduricalhos, de benefícios, enquanto um trabalhador, digamos, comum, que recebe um salário mínimo, trabalhadores que recebem 2, 3, 4, 5 mil reais, professores em vários pontos do Brasil ganhando 4 mil, 5 mil reais, servidores da saúde, servidores da segurança pública, muitos estão por aí ameaçando greve, outros já fizeram paralisações de alerta.
reivindicando reajustes, reivindicando melhorias para evitar essas perdas, para que não hajam mais perdas salariais. Os próprios professores, servidores das universidades federais, dos institutos federais, os IFs, estão aí em greve. A nação brasileira passando por uma situação deprimente diante do mundo, baixíssimos salários da maioria de seus trabalhadores e uma classe minoritária. E, ironicamente, é gente que trabalha na justiça. Que justiça é essa? Que permite que um servidor público... Sim, porque a gente tem que ter essa noção. Muitas pessoas encaram um desembargador, um juiz, um promotor de justiça, como eles chegam num pedestal. Porque muitos deles agem assim. Ficam num pedestal, mal falam com o povo, mal falam com as pessoas. E agora o Senado, o presidente do Senado, dizendo que está a favor desse quinquênio, e ninguém fala nada para melhorar razoavelmente, pelo menos, os baixos salários dos professores, dos aposentados, da turma que recebe um salário mínimo. Vocês não veem esse empenho, porque na hora que fala assim, aumentar o mínimo que for o salário mínimo, já há uma confusão medonha. Empresários reclamam, o próprio governo reclama, que vai ter um rombo nos cofres, que não podemos pagar, mas não falta dinheiro para aumentar salários, super salários dessa turma da justiça. Analise isso, você que assiste o canal Café Zoando. Analise, deixe seu comentário abaixo desse vídeo no canal do YouTube. Fale conosco, dê sugestões por meio do nosso número do WhatsApp, que é o 84992357898. O Brasil não pode ficar calado em mais este caso. O Brasil não pode ficar somente discutindo a polarização político-partidária, esquerda-direita, direita-esquerda. O show de Madonna já passou. Nós precisamos hoje focar no sofrimento dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, ajudando da melhor forma possível, orando, rezando, mas também não podemos fechar os olhos e desviar do foco de assuntos como esse. A nação precisa se revoltar contra isso, precisa se revoltar cobrando aos senadores, cobre ao seu senador, à sua senadora, pergunte por meio das redes sociais, porque muitos senadores e senadoras só falam com o povo, só abraçam o povo na época da eleição, ou quando querem eleger algum amiguinho deles nas cidades, porque sabem que vão botar uns cargos nas prefeituras, vão ter o deles extra nas prefeituras, vão ter os benefícios extras. Então a gente precisa cobrar a classe política. Os políticos são nossos empregados, representantes, teoricamente, mas, acima de tudo, nossos empregados. São eles que, dependendo do caso, de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, estão batendo as nossas portas, invadindo nossas casas, pedindo voto para continuarem lá com os benefícios, que são muitos, que são inúmeros, em detrimento da maioria do brasileiro que sofre, dos brasileiros que são humilhados, massacrados, com salários irrisórios, vergonhosos, porém dignos. Porém dignos. Faça isso. Cobre do seu senador, da sua senadora. Vá para a rede social e use, cobre. Questione. O seu senador, a sua senadora, eles são favoráveis a aumentar ainda mais os benefícios dessa turma do Poder Judiciário? Eles são favoráveis por quê? Peça que eles declarem os votos deles, que tenham coragem. Os políticos não podem ficar se escondendo por trás de votos secretos. Eles não botam a cara nas ruas quando vão pedir voto, que botem a cara lá no plenário na hora de votarem também. Principalmente em casos como esses, que desafiam a moral, que desafiam o bom senso. Chega disso. Jamais seremos uma nação justa. Jamais seremos um grande país enquanto ocorrerem fatos lamentáveis como esse, com milhares, milhões de trabalhadores massacrados, humilhados, e uma minoria, uma fatiazinha pequena, ganhando milhares, em alguns casos, milhões de reais. A troco de que isso? Por que tratar a justiça dessa forma? Por que tratar a justiça com pudinzinho de leite condensado?
enquanto o brasileiro, na sua maioria, rói osso. Pense nisso. E mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal Café Zoando. Deixa aí seu like, seu joinha. Acione o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de escola, colegas de trabalho. O Brasil não pode ser censurado por quem quer que seja. O Brasil não pode ficar calado. Não pode aceitar tudo que a classe poderosa desse país quer enfiar por nossa goela. Olhe o rombo. Isto sim é um rombo. 40 e... Falei há pouco tempo, 42 bilhões de reais por ano serão gastos para beneficiar essas excelências, caso essa PEC seja aprovada. Você vai deixar? Você vai ficar calado? Vai ser cúmplice de mais esse assalto aos cofres públicos? Vai? Tenho certeza que não. Então participe, mostre sua indignação, mostre que você tem vez e tem voz. Registre o seu comentário, a sua opinião, aqui em nosso canal Café Zoando. E também volto a pedir, cobre o posicionamento muito claro daqueles homens e mulheres nos quais você votou para senador da República Federativa do Brasil. Indignação. Indignação é a palavra de todo homem e mulher de bom senso que não aceita mais essa canalice com a maioria do povo brasileiro. Que Deus nos livre de todos os males. Muito obrigado, mais uma vez, por sua audiência, por sua companhia.